Oi, eu sou Carlos Luiz e o tema de hoje é Doutor Estranho. Stephen Vincent Strange era um famoso e renomado neurocirurgião. Arrogante, egocêntrico, vaidoso e ganancioso, ele só aceitava trabalhar se fosse nos melhores hospitais e rodeado pelos melhores médicos. Os procedimentos realizados por ele nunca eram em benefício de seus pacientes. Ao contrário, Steven só aceitava casos que o tornasse ainda mais rico ou famoso. Uma noite, quando estava a caminho de um evento da alta sociedade, Steven acaba sofrendo um grave acidente de carro que o deixou entre a vida e a morte. Ao acordar no quarto de hospital, ele recebe a notícia de que jamais voltaria a operar, pois os ossos e tendões de suas mãos foram dilacerados no acidente. Steven ficou completamente inconformado com essa notícia e passou a viajar pelo mundo inteiro através de uma cura para sua condição. Mas não importava por qual tratamento ele se submetesse ou por quais procedimentos cirúrgicos ele passava, nenhum médico era capaz de restaurar 100% as lesões, porque, ironicamente, o único médico capaz de restaurar as mãos de Steven seria ele próprio. Por conta disso, ele acabou falido e completamente entregue ao álcool. Uma noite, num bar, ele acaba ouvindo dois homens conversando sobre um tal Mago Supremo, que morava nas montanhas do Tibete, e que, segundo ele, seria capaz de curar qualquer doença, e que, inclusive, havia curado da surdez o amigo de um deles. Sem ao menos saber se aquela história era verdadeira ou não, Steven decidiu apostar as suas últimas fichas, e comprou uma passagem só de ida para o Tibete. Quando finalmente conseguiu encontrar o templo do tal Mago Supremo, ele exigiu que eu mesmo o curasse. O mago, porém, se recusou e disse que Steven não era digno de cura, nem tampouco de seus conhecimentos. E só não o expulsou de uma vez por todas do seu templo, porque naquele exato momento lá fora caía uma forte tempestade, e ele provavelmente morreria, uma vez que ele quase não sobreviveu para chegar lá. Por conta disso, em determinado momento, Steven flagrou o discípulo do Mago Supremo tramando a sua morte, para assim usurpar o seu lugar, libertando o demônio Dormammu. Steven tentou alertar o Mago Supremo, mas foi impedido pelo Barão Mordo, que lançou um feitiço sobre ele, colocando uma mordaça invisível em sua boca. Para a sorte de Steven, o Mago Supremo percebeu a tempo o que estava acontecendo, libertando ele do feitiço e banindo o Mordo do seu templo. Naquele momento, o coração de Steven se encheu de arrependimento, pois ele viu nas atitudes do Barão Mordo enquanto mago as mesmas que ele tinha enquanto médico, a de alguém que era capaz de qualquer coisa para alcançar aquilo que mais queria, sem se importar com mais ninguém. Foi também nesse momento que o Mago Supremo percebeu que havia bondade no coração de Steven. Ele disse para Steven que daria a cura não somente para as suas mãos, mas também para a sua alma, tornando a partir daquele momento Steven o seu mais novo discípulo. Quando terminou seu treinamento, Steven voltou para Nova York, passando a atuar como intermediário entre o nosso mundo e o que está além dele. Mas ele só viria a se tornar o Mago Supremo da Terra algum tempo depois, com a morte do seu mestre. Nos quadrinhos, o Doutor Estranho é o usuário mais poderoso de magia, chegando a superar até mesmo a Feiticeira Escarlate. Ele possui a habilidade da projeção astral, consegue criar escudos de energia, é capaz de se teleportar outras pessoas e objetos juntos com ele. Ele também é capaz de lançar diversos feitiços e magias, utilizando palavras e gestos de suas mãos. O Doutor Estranho ainda conta para auxiliá-lo com um arsenal diversificado de objetos místicos. Os mais conhecidos entre eles são o Livro de Vincenti, aonde contém a maior parte dos feitiços e encantamentos utilizados por ele. A Esfera de Agamotto, que ele usa para rastrear seres místicos. O próprio Olho de Agamotto, que lhe permite enxergar magia e encantamentos, mesmo que estes estejam escondidos. E, é claro, o Manto de Levitação, que lhe concede não só a capacidade de voo, mas também lhe serve como proteção, uma vez que o Manto de Levitação é quase indestrutível. Esse personagem foi criado pelo eterno Stan Lee, em parceria com o artista Steve Ditko, e sua primeira aparição foi na revista Strange Tales, em julho de 1963. Curiosidade: quando surgiu nos quadrinhos o Doutor Estranho, fez com que alguns fãs da Marvel e até do próprio Steve Ditko se questionassem se o artista não faria usos de substâncias ilícitas. Acontece que os quadrinhos do Doutor Estranho,
Tinha um visual tão surreal, tão lúdico, que às vezes dava a impressão de ser delírios de uma mente sob influência de drogas. Mas não, o Steve Ditko era um conservador e simplesmente repudiava o uso de qualquer tipo de drogas. Mas ele declarou que o propósito era justamente esse. Ele queria histórias diferentes de tudo que já tinha se visto até agora. Ele queria criar um herói diferente de tudo que já tinha sido apresentado. Nada de músculos ou de superpoderes oriundos de produtos químicos. Ao contrário, o Doutor Estranho usa na sua luta contra o mal apenas o seu grande intelecto e o seu vasto conhecimento em magia. Olá, meus amigos! Aqui é Carlos Luiz e eu estou trazendo o resultado de mais um trabalho. Na verdade, eu acho que não se classifica nem como toy makeover, eu acho que foi só um repaint mesmo, eu só fiz uma repintura básica nesse boneco. Era um bonequinho do Doutor Estranho que eu tinha, eu acho que já é óbvio, deu pra perceber que é do Camelot. Eu comprei esse boneco já tem um tempo, eu acho que foi na época de Guerra Infinita, junto com outros bonecos, e pra falar a verdade eu acho ele um boneco bem ordináriozinho. Só decidi dar uma melhorada nesse boneco porque eu não tenho nenhum Doutor Estranho na minha coleção. Mas assim que eu encontrar um outro bem melhor, acho que eu vou substituí-lo e provavelmente ele vai virar outra coisa, mas por enquanto é o que deu pra fazer. Como eu falei, eu não fiz muita coisa, basicamente foi só repintar, eu repintei todo o boneco, inclusive eu repintei a capa também, a capa até que é bem feitinha. No geral ele não é tão ruim assim, só que tipo assim, ele é aquele boneco que é quase bom. Ele é quase um bom boneco, né? Ele tinha um pouquinho de potencial, mas ainda assim ficou mal feito e eu tentei dar uma melhorada na medida do possível. A única coisa que eu remodelei, inclusive eu tô bem feliz com isso, porque parece que a minha modelagem está começando a evoluir, foi essa articulação aqui, que o braço dele era reto como o outro. Eu dei uma remodelada no cotovelo e modelei com biscuit aqui as dobras da roupa. E eu gostei muito do resultado, vou tentar aproximar mais aqui da câmera. Gostei muito porque quase não dá pra ver a modelagem. Então, assim, a primeira vez que eu consigo esconder bem a modelagem, gostei muito, ficou bem bacana. E a parte aqui acho que desse detalhe aqui da roupa dele, que parecia assim a roupa de um... Parecia a parte de trás daqueles ternos estilo pinguim, era assim na frente, eu acho que era por conta do movimento. Então eu refiz, coloquei essa barrazinha aqui, como tem no filme, e dei uma remodelada no cinto. Então ficou bem bacaninha. Ainda apanho um pouco para fazer o olho, mas eu acho que eu estou melhorando na medida do possível. Então é isso, foi um trabalhinho bem rápido, foi basicamente uma leve remodelada e uma repintura. Basicamente eu fiz mesmo só porque eu sempre quis ter um Doutor Estranho na minha coleção, mas ainda não achei um boneco bacana para fazer. Essa base não tem segredo, era tipo um poderzinho que vinha junto com ele, assim que vinha também com uma joia do infinito. Eu decidi utilizar como base. Então, se você gostou do trabalho, por favor, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o desgostei também. Aproveita, me segue lá no Instagram, né? Tem uns trabalhos exclusivos que eu só posto por lá. E agora eu vou deixar vocês com o antes e o depois de como era e como ficou depois dessa melhora esse boneco. No mais, um grande abraço e até a próxima. Os mundos podem ser um só, o cosmos sem o ódio, seus olhos reluzindo como diamantes. Dá pra pisar no espaço, marchando em direção ao céu pacífico. Os lunáticos querem as coisas do jeito deles, mas vamos fazê-los ver o sol. Adeus, lunáticos, diga adeus, lunáticos, adeus. Cosmos sem o ódio, diamantes em luz cósmica, os quasares brilham pela noite eterna. E tudo é único na beleza. E agora